E aí, pra você que não me conhece, eu me chamo Alan e seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Eu estava aqui pensando em como voltar a fazer os vídeos aqui no canal, já que umas semanas atrás eu fiz um vídeo de volta. E nessa de eu pesquisar e pensar no que eu poderia fazer aqui pra gente poder voltar ativo, me veio uma coisa na cabeça. Por que não criar uma série para aqueles novos na fé? Aqueles novos convertidos, como a gente tem costume de dizer. Sabe por quê? Porque eu rodando no YouTube, cara, comecei a perceber que poucas pessoas falam sobre o início da caminhada cristã. E esse, como qualquer outro assunto, deveria ser um ponto principal na nossa caminhada, ainda mais para você que está começando a sua caminhada com Jesus agora. Eu me pego como exemplo nisso, porque eu nasci no berço evangélico, mas eu vim realmente a ter um encontro com Jesus, a aceitar Jesus com os meus 15 para 16 anos de idade. E quando eu realmente tive um encontro com Jesus, fiquei com aquela sensação tão ruim, aquele desespero tão ruim de caraca, eu podia ter conhecido Jesus antes, foram anos da minha vida perdido e eu necessito conhecer desse Jesus. E a partir daí eu comecei a pesquisar as coisas, eu comecei a ir atrás dessa religião, desse Jesus que todo mundo falava. E quando eu comecei a querer pesquisar, me surgiu uma dúvida: por onde realmente eu iria começar a fazer as minhas pesquisas, por onde realmente eu ia começar a estudar e conhecer mais sobre o evangelho, mais sobre Jesus, mais sobre a religião evangélica. Então essa série aqui é justamente para isso. Eu aposto que se você é um novo convertido, ou se você teve um encontro com Jesus há pouco tempo e ainda tem aquelas dúvidas, eu sei que às vezes você pode estar passando pela mesma coisa que eu passei. Então essa série aqui é simplesmente para você que é novo convertido, ou para você que já tem uma caminhada, mas ainda tem algumas dúvidas. Então cola com a gente aqui que eu vou abordar alguns temas muito interessantes e muito importantes para você que está começando agora. Mas antes de começar a nossa série aqui, vale lembrar também, é um aviso para vocês, que eu não estou abordando o evangelho em si, contando a história do evangelho em si, mas sim eu estarei falando sobre o universo protestante. Então, se vocês quiserem também que mais pra frente eu faça uma outra série falando sobre o evangelho em si, como começar a estudar, deixem aqui nos comentários que a gente pode pensar em fazer uma série mais pra frente. Mas o nosso foco aqui é o protestantismo. Mas beleza, você se converteu e agora por onde você deve começar? Quais os primeiros passos você deve tomar? O que você deve ler? O que você deve fazer agora que você conheceu a Jesus e entrou no meio protestante? Nada melhor do que você começar pela Bíblia. Se você não tem uma, eu quero te dizer que ela é necessária. Ela é algo que você não pode viver sem nessa sua caminhada ao protestantismo, ao conhecimento de Jesus. Que é através dela que você vai conhecer Jesus, entendeu? Vale lembrar também que a Bíblia protestante ela é diferente de outras Bíblias que a gente encontra, como a católica. Um exemplo disso é que a Bíblia católica ela vai ter alguns livros a mais, enquanto a protestante não terá esses livros, mas ela terá várias versões. Então lembrando, a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante, então focar nisso. Mas aonde comprar? Você pode usar ela impressa, que é essa igual a minha que eu uso aqui. Particularmente eu gosto mais, mas tem ela também em Bíblia em aplicativo. Eu recomendo muito o aplicativo da YouVersion. O aplicativo é da Bíblia, mas ali você vai encontrar várias versões da Bíblia. Aqui está sendo somente um resumo, mas se você quiser que eu entre mais a fundo sobre essas versões de Bíblias e qual a melhor Bíblia, você também pode deixar nos comentários aqui que a gente pode falar só sobre versões de Bíblia, qual Bíblia comprar, qual é a melhor Bíblia para você estudar. Então assim, eu tô fazendo algo super raso, mas só para te dar essa compreensão de onde começar. Então quer um vídeo sobre Bíblia e essas versões da Bíblia? Deixa aqui no comentário, beleza? Uma outra recomendação muito boa para você conseguir após ter a Bíblia é você ver a história da igreja, você estudar como isso tudo começou. Eu digo que é bom você estudar porque você precisa entender aonde você se encaixa no meio disso tudo, o que rolou para chegar até aqui, até chegar a esse protestantismo que nós temos hoje, que nós chamamos de a religião evangélica. Eu digo isso porque por mais que pra gente, às vezes pra gente pode parecer que é algo muito novo, algo muito recente, mas não. A história da igreja ela vem de
muito tempo atrás. Então você conhecer, você se aprofundar nessa história da igreja, saber como funciona e funcionava tudo, é muito legal você saber, você conhecer um pouco desse mundo que você está entrando agora. Mas aonde encontrar? Existem alguns canais no YouTube que eu recomendo muito. Um deles é um canal chamado Escola de Discípulos, aonde ali eles têm uma série muito boa chamada A História do Cristianismo, que vai contar esse processo da igreja cristã, esse processo até chegar nos nossos dias de hoje. Então é um dos canais que eu recomendo demais. E tem outro também que eu recomendo muito, Dois Dedos de Teologia. Lá vai encontrar vários vídeos sobre a história da igreja, mas também você consegue encontrar no Google. O Google consegue te contar isso tudo, mostrar isso tudo pra gente. Mas voltando agora para terceiro tópico já, mas voltando um pouquinho, eu falei sobre a Bíblia, que é essencial a gente ter a Bíblia como base e se aprofundar na Bíblia pra gente poder conhecer um pouco de Jesus e como funcionavam as coisas e tal. Mas como ler a Bíblia agora? Já que é algo que eu tenho que ter frequência, é algo que eu tenho que ler com frequência para conhecer mais de Jesus, para conhecer os planos de Deus para mim e para conhecer esse mundo que eu acabei de adentrar. Como começar a ler isso agora? As pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falar e recomendar que é muito bom a gente começar pelos evangelhos de Jesus e depois você ir para o Antigo Testamento, porque querendo ou não, o Antigo Testamento ele é um pouco embolado mesmo, é um pouco difícil de se entender. Você lendo o Novo Testamento ou primeiro os evangelhos, ou você que sabe, o Novo Testamento inteiro ou só os evangelhos, você consegue ter uma clareza maior do que vai estar no Antigo Testamento. É uma maneira de se ler, mas você também pode fazer como eu simplesmente leio a Bíblia de capa a capa. Então eu começo em Gênesis e termino em Apocalipse. Eu tenho um cronograma de leitura de 6 meses, então eu leio 7 capítulos por dia. Eu praticamente já estou terminando minha Bíblia. Eu estou nessa marcação aqui, ó. Simplesmente falta só isso aqui. E uma dica extra também, existe vários aplicativos, você vai encontrar vários aplicativos aí na internet que eles arrumam planos de leitura da Bíblia. Então assim, o próprio aplicativo da YouVersion, você lá consegue, só não lembro se é de graça ou se você tem que pagar uma taxa por isso, mas lá eles têm vários planos de leituras muito bons, cara, e que pode te ajudar no seu plano de leitura. E continuando já o próximo tópico, mas continuando na Bíblia, já que a gente está falando de ler, a gente também precisa estudar a Bíblia. Mas como estudar a Bíblia? Voltando no primeiro tópico de novo, no assunto sobre versões de Bíblia, existem algumas Bíblias que ela tem alguns comentários, são as famosas Bíblias comentadas, aonde a gente encontra comentários de muitos autores, pastores, pessoas importantes nessa área, às vezes teólogos, que podem acrescentar no seu estudo e conhecimento da Bíblia. Mas também existem aplicativos que aí eu sei que é pago, porque eu já tentei usar, mas existem aplicativos com vários comentários de livros da Bíblia que podem acrescentar muito nos seus estudos. Mas se você quiser, você pode fazer como eu simplesmente uso o Google ao meu favor. Então, por exemplo, se eu tenho que ler Gênesis no mês de agosto, agora que a gente vai estar entrando, eu pego um capítulo no dia e me debruço em cima dele. Mas na internet a gente consegue encontrar muitos comentários, muitos devocionais, muitos estudos. Então se você dá uma googada aí, você consegue fazer um estudo muito, mas muito proveitoso mesmo. O quinto tópico da nossa lista é a oração. A oração, cara, é algo que vai ter que virar rotina no seu dia a dia. Vai ser algo que você não vai poder viver sem. É algo que não tem como, é praticamente o seu arroz e feijão. Você não consegue ficar sem. Ah, Alan, mas eu tenho que dedicar todos os dias mesmo? Sim, não é fácil. Eu falo que tem dia que eu falho em orar. Tem dia que o dia tá super corrido, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer várias outras coisas, eu tenho que editar vídeo. E assim, às vezes chega no final do dia, eu me vejo deitado na cama já prestes a dormir e não oro. Mas a oração, esse quinto tópico aqui da oração, eu vou deixar mais pra frente, porque eu vou fazer um tópico somente sobre a oração e como ela é importante, como ela influencia na sua caminhada também. Eu vou acabar esse vídeo agora porque já ficou grande pra caramba, já tá dando 19 minutos de vídeo bruto aqui, eu não sei quanto que vai ficar depois da edição. Tá dando coisa pra caramba. Então, mais pra frente, vamos falar mais um pouco sobre a oração e como é importante ela agora no seu início de caminhada. E se alguma coisa ficou aqui sem falar e que você sabe que é necessário nesse meio do protestantismo, que a gente não pode ficar sem, deixa aqui nos comentários, cara. Com certeza tem coisas que eu deixei passar, porque aqui eu tô falando simplesmente os que pra mim são
são essenciais. Mas coloca aqui nos comentários que eu quero saber de você aquilo que eu não coloquei aqui no na nossa listinha. Então, cara, eu venho pedir para que você curta e divulgue esse vídeo aqui, porque ele é essencial para nosso início de caminhada. E já vale lembrar aqui que no próximo vídeo também falarei um pouco da importância da gente se reunir em uma igreja. Você vai ouvir hoje em dia aí várias pessoas falando que não é necessário ir na igreja porque a igreja não salva ninguém. Realmente, a igreja não salva ninguém, mas só uma pitadinha, aqueles que estão salvos se reúnem em uma igreja. Então eu vou te contar a importância dessa união e reunião em uma igreja, esclarecer um pouco de como funciona tudo isso, beleza? Essa foi o primeiro episódio da série. Se você gostou, deixa seu gostei aqui embaixo e até a próxima semana, mano. Valeu!